de ceia e o momento onde nós separamos para celebrar a vida do nosso pastor João Carlos. Fique à vontade, o senhor está em casa. A paz, queridos, amém? Tomem seus assentos, por favor. É redundante dizer que é uma alegria estar com vocês nesta manhã, mas durante alguns anos da minha vida, tive nessa casa muitas vezes para ministrar a convite do pastor Manuel Evaristo. E é sempre um prazer, sempre uma alegria vir a este lugar. Algumas coisas passam nas nossas mentes, de momentos que vivemos e momentos que somos gratos a Deus por Ele estar sempre ao nosso lado. Eu separei nessa manhã Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, a partir do verso de número 45. Perdão, 44. Quero pensar com os irmãos. É uma manhã festiva, uma manhã de celebração, em gratidão a Deus, tanto pelo aniversário do pastor João Carlos, quanto dos demais irmãos que aniversariaram essa semana. Mas o principal motivo de nós estarmos reunidos é porque Jesus deixou uma ordem clara. E ele diz que todas as vezes que nós nos reuníssemos, todas as vezes, é claro, eu costumo dizer que esse é o marco que a igreja tem, é a ceia do Senhor. Jesus deixa a ceia como marco. E ele diz que todas as vezes que nos reuníssemos, deveríamos partir o pão, tomar o cálice, pois estaríamos anunciando a morte dele, até que ele volte para nos buscar. Olhar para esses elementos, queridos, é lembrar do que Jesus fez por cada um de nós. Você lembra quem era você antes de Jesus entrar na sua vida? Você consegue mensurar como é que você estava do dia que Jesus te alcançou pela graça dele? Não que você fosse bonzinho, porque não há bom entre nós. Todos nós somos fracos, débeis. Se não fosse a graça de Jesus nas nossas vidas, todos nós merecíamos o inferno. Mas a graça dele te alcançou e me alcançou. E é motivo de nós agradecermos a ele, porque podemos estar aqui, junto com os irmãos, e fazemos parte da família de Jesus. E temos a certeza que aconteça o que acontecer, ele em breve vem para nos buscar. O texto diz assim para nós: já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, ele expirou. Apenas esses versículos para nós pensarmos nesse capítulo sobre a história de um homem. A história de um homem. É interessante pensarmos que na atualidade nós gostamos de andar, exibirmos uma cruz. As igrejas, muitas igrejas têm a cruz no logotipo da nossa denominação, há uma cruz. Mas carregar uma cruz há 2000 anos não era sinal de vitória ou sinal de ostentação como é na atualidade. Carregar uma cruz há 2000 anos significava que você era o pior dos bandidos ou o pior dos marginais. Carregar a cruz significava que você havia sido rejeitado por Deus e havia sido rejeitado pela sociedade. Lembre-se disso,
quem carregava a cruz há 2000 anos, havia sido rejeitado por Deus e havia sido rejeitado pela sociedade. Eu quero voltar com você há 2000 anos, exatamente no dia em que Cristo vai à cruz do Calvário. Mas os textos dos evangelhos nos dizem que ele não foi crucificado sozinho. Haviam 2 marginais, 2 bandidos, que foram crucificados juntos com Jesus. Há uma história antiga, do 2º século, escrita por um dos pais da igreja, chamado Papias, que ele diz que aqueles 2 bandidos, eles faziam parte do grupo de Barrabás. Lembra do Barrabás, que foi solto? O povo escolheu Barrabás e rejeitou Jesus. Há uma tradição antiga que diz que aqueles 2 bandidos faziam parte do grupo de Barrabás. Aqueles 2 homens estavam envolvidos na revolta que Barrabás realizou poucos dias antes na cidade de Jerusalém, e o grupo de Barrabás acabou matando um homem, e por isso ele estava preso. O crime de Barrabás e daqueles 2 bandidos era que eles haviam participado de uma revolta, e nessa revolta eles haviam matado um homem. Aqueles 2 bandidos estavam presos porque mereciam a prisão, mas, pasmem, o líder do grupo, o chefe do grupo, quem sabe talvez aquele que talvez não tenha ele enfiado a espada e matado aquele judeu, mas ele era o autor intelectual de toda aquela situação. Barrabás sai pela porta da frente da prisão e os 2, como eu costumo dizer lá em Mananciais, os 2 buchas, porque sempre sobra para o bucha. Sempre sobra para o bucha. Às vezes a gente vai nas comunidades e a gente vê que os chefões mesmo, primeiro eles não ficam nem dentro da comunidade. Eles moram no asfalto. E você vê aqueles moleques de 16, 17 anos na frente, porque morram eles, mas não morram os mais velhos. O bucha. Meu filho, nunca seja bucha de quem quer que seja. Se você tiver que ser bucha de alguém, seja bucha de Jesus. Porque Jesus nunca vai te deixar em furada. Ele sempre vai sair em tua defesa. Ele sempre vai sair em tua proteção. Ele não deixará você sofrer dano. Ele não vai te abandonar. Nunca. Ele sempre vai estar ao teu lado. Aqueles 2 homens vão para a crucificação naquela manhã. E eles não têm expectativa de fugir daquela crucificação. Lembre-se bem, eles estão indo para morrer pelos crimes que eles haviam praticados. Mas mal sabiam aqueles homens, naquela manhã, que contra toda percepção humana, contra toda visão humana, Deus estaria presente naquele lugar, naquela manhã, para ministrar sobre a vida deles, como nesta manhã o Senhor está em nosso meio, para ministrar ao teu coração e para ministrar ao meu coração. Calvário, cruz, não era sinal de vitória no mundo antigo. Calvário e cruz era sinal de derrota, era sinal de fracasso, era sinal de perdição. Mas mal sabiam eles que ao lado deles, naquela manhã, estaria o Criador dos céus e da terra, e daria mais uma oportunidade para aqueles homens, porque Deus sempre nos dará mais uma oportunidade. Há quem diga aí fora que a sorte não bate 2 vezes na porta de ninguém. Mentira. Jesus vai bater tantas quantas forem necessárias vezes para que Ele possa entrar no teu coração, fazer morada na tua vida e mudar por completo a tua história.
Nesta manhã Ele está mais uma vez à porta pedindo: deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu ministrar sobre você, deixa eu apagar esse passado de derrota, de fracasso e escrever uma nova história na tua vida. Na visão judaica, Calvário não era lugar de homens de bem estarem. Porque se você subisse ao monte do Calvário para ver a crucificação, você espectador, você teria que ficar 2 semanas sem poder entrar no átrio do templo, porque ali era lugar de morte, ali era lugar de sofrimento, ali era lugar de desgraça, ali homens eram mortos, eram executados. E a lei judaica vai dizer que onde opera ou onde impera a morte, se você chegar naquele lugar, você está contaminado e por isso você não pode entrar no templo, você não pode participar das celebrações do templo. Por isso é que os sacerdotes, eles não vão à execução de Jesus. Porque qualquer pessoa religiosa que subisse para a execução de um morto, ele teria que ficar afastado das celebrações no templo, das celebrações na casa de Deus. Ali era lugar de morte, não era lugar de vida. Mas há 2000 anos morreu alguém naquele lugar que disse: toda maldição está quebrada, todo passado obscuro está anulado, toda vida pecaminosa está perdoada. Ele chega àquele lugar e o seu sangue que desce sobre aquela cruz e toca aquele solo, ele faz com que aquele lugar se torne lugar de vida e não mais lugar de morte. Por isso que a igreja é o lugar da ressurreição. Todos os dias Deus está ressuscitando gente na casa dele, no meio do povo dele, porque ele veio para dar vida e vida em abundância. Aqueles 2 homens não imaginam o que vai acontecer naquela manhã e durante aquele dia. A crucificação era algo terrível, porque antes da execução final, os condenados à morte, eles passavam por sessões de torturas. E imagine, nós vivemos em pleno século 21, e há quem diga, eu não posso afirmar, que existem torturas nas forças do Estado. E olha que nós temos leis, nós vivemos numa cultura em que nós, no nosso interior, nós sabemos que não é correto causar dor ao outro. Mas há 2000 anos, a cultura de 2000 anos, o erro que muitas pessoas cometem, às vezes, ao interpretar a Bíblia, é esquecer que a Bíblia ela foi escrita num ambiente cultural diferente do nosso. Diferente do nosso. Às vezes a gente lê o texto lá o texto de Juízes, o texto de Ruth, quando a gente vê o bisavô de Davi, no momento de fechar o contrato, hoje quando você fecha um contrato, antigamente você assinava no papel, agora você assina digitalmente, nem precisa mais você pegar a caneta. E grande parte de nós estamos perdendo a nossa caligrafia. Às vezes você olha para a tua letra agora, não era essa minha letra no tempo que eu estudava. No tempo que eu estudava, a minha letra era bonitinha, a minha letra era formosa. Mas por quê? A falta de prática. Nós vivemos numa era digital. E às vezes, abrindo um parêntese, dentro da igreja a gente esquece disso. A gente quer continuar ensinando os nossos adolescentes, a gente quer continuar ensinando os nossos filhos como nós aprendemos. Ora, quem tem mais de 50 anos aqui como eu, aprendeu, foi alfabetizado na cartilha Pompom. Se você lembra da cartilha Pompom, não deveria estar aqui nessa manhã, tinha que estar em casa, porque você não pode sair. Você é velho como eu.
A gente precisa lembrar que há uma diferença grande entre a cultura do mundo antigo e a cultura atual. E não é apenas na forma de nós nos comportarmos, é no nosso interior. Os conceitos intelectuais eram diferentes. A agressão que Jesus sofreu e que aqueles dois marginais sofreram dos soldados romanos, Mel Gibson não conseguiu passar no filme A Paixão de Cristo. Aquilo não é nem 1% do que Cristo passou. E às vezes nós esquecemos que aqueles dois bandidos também iam ser crucificados. E eles passavam também pela mesma sessão. Muitas pessoas morriam na sessão de espancamento. E ainda, além de passar por todo aquele sofrimento, tinha que carregar a cruz até o local da execução. Era doloroso, era ultrajante, porque pior do que a dor física, era o ultraje de você passar pelas ruas de Jerusalém e as pessoas vendo o indivíduo carregando a sua cruz. Todo mundo sabia, desde as crianças até os mais velhos. Lá vai o pior dos marginais, o pior dos bandidos. Está colhendo aquilo que semeou durante toda a sua vida. Mas eles chegam, e diz o texto lucano, versículos antes, que Jesus foi crucificado ao meio, e dois marginais foram crucificados ao lado dele. Às vezes tem crente, aqui não, pastor, aqui em Boiúna não tem, é só lá em Mananciais que tem esse tipo de crente. Gente que diz assim, não, eu não sento perto de uma mãe de santo, eu não sento perto de uma lésbica, eu não sento perto de um gay, porque os demônios que estão com eles vão passar para a minha vida. Ei, se Cristo habita em você, demônio nenhum, diabo nenhum vai entrar na tua vida. Não é o mundo que vai nos contaminar, mas somos nós que vamos purificar este mundo com a nossa vida, com o nosso testemunho. Cristo estava ao lado de dois bandidos, mas ele continuava sendo santo, 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 santo e santo. Dois bandidos, dois assassinos, não mudaram quem Cristo era. Como está perto de pessoas que a sociedade parecem as pessoas mais perdidas da terra, não vai te contaminar. Se de fato você está em Cristo, é você que vai mudar a história das vidas dessas pessoas. Ser igreja é estar no mundo, mas não ser contaminado pelo mundo. Ser igreja é estender as mãos para aqueles necessitados, aqueles que diante da sociedade são rejeitados, mas Cristo não rejeita ninguém. Cristo não rejeita ninguém. Ele chama todos para perto dele. Quem diria que Cristo estaria naquele lugar naquela manhã? Que o próprio Deus encarnado estaria ao lado daqueles dois marginais. Um outro detalhe que às vezes foge à nossa compreensão é que as cruzes, elas eram do mesmo tamanho. Aquela imagem que você tem em casa, daqui a cruz de Cristo era maior do que as cruzes que estavam ao seu lado, apaga isso, não é verdade. E as cruzes não eram bonitinhas como aquela que você tem na foto, lixadinha, um bom marceneiro tinha lixado, não, era árvore bruta. Porque você não vai gastar tempo e você não vai ter trabalho em preparar uma cruz com madeira bem talhada, bem arrumada, não. Até porque depois que os homens eram mortos, aquelas madeiras elas eram queimadas. E as cruzes ficavam no mesmo tamanho.
Uma outra coisa que o texto nos mostra é que eram 2 bandidos. Não me pergunte quem foi o salvo, se foi o da direita ou se foi o da esquerda, eu não sei. Eu não sei qual foi salvo. Eu sei que tinham 2 bandidos. E se fosse o relato de Mateus, de Marcos, se fosse o relato de Mateus e de Marcos, nós não saberíamos que um desses bandidos se converteu, porque o único evangelista que fala que um dos bandidos se arrepende no final é Lucas. Um deles se arrepende. A tradição vai dizer que foi o da direita. Porque você já deve ter escutado, não aqui em Boiúna, lá em Mananciais é que acontece isso, e de vez em quando eu tenho que consertar a turma. Levante a sua mão direita, porque a mão direita é a mão da bênção. Está lá no Deuteronômio, está no livro de Levítico. E se a pessoa não tiver o braço direito, se ela tiver sido amputada, ela vai levantar o quê? Aí ele não vai ser abençoado? Vou orar. Ora pelo irmão com a mão direita, porque a mão direita é a mão da bênção. Isso é ainda resquício do catolicismo que há em cada um de nós. Porque os mais idosos, como eu, com mais de 50 anos, lembram-se que quando eram crianças, se tentasse escrever com a mão esquerda, ou comer com a mão esquerda, o pai e a mãe logo batiam e diziam: não faça isso. A mão, para se comer, para se escrever, é a mão direita. Resquícios que a gente ainda traz. Meu filho, pouco importa a mão que você levante. Se você é abençoado, nem se você tiver braço, você levanta a perna e você vai ser abençoado. E se te faltar perna, você levanta o pescoço e você vai ser abençoado. A tradição vai dizer que foi o da direita. Exatamente por causa do Antigo Testamento, de ser a mão direita, a mão da bênção, mas eu não sei quem foi. E nem estou preocupado com isso, porque isso não vai impedir a minha entrada, nem a entrada de quem quer que seja no céu. A questão é, eles estão crucificados ao lado de Jesus. E mais do que isso, eles estão na mesma altura. A cruz é do mesmo tamanho. Sabe por quê? Porque você não é maior do que eu e eu não sou maior do que você. Porque para Deus nós somos iguais. Se você acha que você é melhor do que alguém, ei, desce do palco, deixa o showzinho, volta para trás das cortinas e lembre-se que o suprassumo deste lugar, o protagonista da história é Jesus Cristo e não somos nós. A cruz é do mesmo tamanho para que a gente entenda que para ele não há rico, não há pobre, não há homem, não há mulher. Às vezes eu vejo jovenzinhas que chegam na universidade e aí entra aquele professor de filosofia, sociologia, que diz que Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Isso é coisa do passado. Igreja é coisa retrógrada. É culpa da igreja o machismo da sociedade mundial, da sociedade ocidental. E é a jovenzinha, o jovenzinho que foi criado na igreja, participando de escola bíblica dominical, começa a dar ouvidos a esses elementos que trabalham apenas aquilo que eles querem trabalhar, porque se trabalhasse corretamente a história, veriam que o grande desenvolvimento da sociedade ocidental existe por causa da igreja. Se não for a igreja, não teria as universidades. Se não fora o cristianismo, não tinha acabado com o roubo de irmãos africanos em sua terra, espalhados pelo mundo inteiro. Meu filho, você pode ouvir as asneiras que o teu professor lá na faculdade fala, mas estuda, leia. Porque se você apenas conhecesse a Bíblia, eu não vou dizer que você deveria contestar o teu professor,
porque eu ainda estudo. E às vezes eu ouço cada asneira, mas eu me reservo ao meu direito de não ser contaminado, porque eu sei que aquilo não tem fundamento. Porque embora a Constituição brasileira só em 1988 tenha dado igualdade às mulheres com os homens, a minha Bíblia, a tua Bíblia, há 2000 anos, Paulo dizia assim: não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, todos são iguais. Todos são. Nós somos iguais uns aos outros. Uns aos outros nós somos iguais. Por isso é que a cruz é do mesmo tamanho, para que ninguém ache que é o showman da igreja, para que ninguém ache que é o melhor cantor da igreja, o melhor músico da igreja, o melhor pregador da igreja. A varoa que tem todos os 9 dons e ainda tem o 10º que tem a língua grande. Se Deus tem te dado dons, não é porque você mereça, é graça. Graça. É apenas a graça dele nas nossas vidas. Os 3 na mesma posição. É interessante que Jesus não dá uma palavra sequer para aqueles 2 homens. Na cruz, Jesus apenas lança algumas palavras de oração ao Pai. No sofrimento, não adianta querer achar culpados para a situação que você está vivendo. Os homens não vão resolver os teus problemas, mas há um Deus no céu que atenta para a tua vida noite e dia. Você desperta, Ele está contigo. Você dorme, Ele também te guarda. Porque o guarda de Israel não dorme nunca. Até mesmo quando você não tem forças para orar, o Espírito dele que habita em você te impulsiona, ora por você, fala por você. Quando não temos palavras, Ele fala ao Pai, e Ele intercede por cada um de nós. Você não está sozinho nesta peleja, você não está sozinha nesta caminhada. Deus não te abandonou, Deus ainda é o Senhor da tua vida e Ele está contigo, e nas suas mãos está o controle de todas as áreas desta terra. No momento que Ele quiser, Ele abre a janela dos céus e a bênção chega, mas você precisa permanecer firme. Não peça para sair da cruz. Não peça. Não é fácil estar na cruz. Outro erro nas imagens antigas era que só Jesus estava pregado. As mãos e os pés. Os bandidos também estavam. Não era corda não, tá, gente? Não era corda. Todos os crucificados eram pregados. Era doloroso. Os tendões, os ossos se quebravam. Além disso, a posição na cruz dificultava a respiração. Muitos morriam sufocados, porque não conseguiam respirar. Aconselho você a comprar A Cruz de Cristo, do reverendo John Stott, e leia o capítulo 4. Que ele vai mostrar todo o processo da crucificação. Não era fácil. Além de ter sido espancado antes pelos soldados romanos, e você chegava exausto, cansado, pingando suor, ficar na cruz não era uma posição fácil.
mas ele fica até o fim. Ele fica até o fim. Até o fim ele aceita aquela condição. E a única pessoa com quem ele fala é o Pai. Eu não estou dizendo que você não deva, às vezes, pedir socorro a um irmão, a outro irmão, da luta que você está passando, mas lembre-se, não coloque no irmão a confiança de que ele terá ou ele tem a resposta, ou as respostas para o que você está vivendo. Lembre-se que Deus é que tem todas as respostas para as lutas que você enfrenta, para esse peso que você está carregando. Ele tem as respostas. Ambos os bandidos escarnecem de Jesus no momento da crucificação. O próprio texto lucano vai dizer que inicialmente os dois escarnecem. Tu não é rei? Desce daí, cara. Tu não tem poder? Sai dessa cruz. Desce daí agora. Essa teologia de que Deus vai fazer tudo o que nós queremos é mentira, é falácia. Deus não vai fazer tudo o que você quer, Deus vai fazer aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Deus é similar ao pai e uma mãe, que muitas vezes tem que empurrar a beterraba na goela do filho, e o filho: eu não gosto de beterraba, problema seu, beterraba é necessário. Muitas vezes Deus vai ter que colocar umas beterrabas na nossa boca e empurrar: come. Ah, mas eu não gosto, o problema é teu. Teu organismo precisa. Talvez você está passando por um momento tão difícil e você diz assim: pastor, o diabo está furioso comigo. É mesmo. Graças a Deus que o diabo está furioso com você, porque se o diabo estivesse feliz contigo, eu ficaria preocupado. Porque o diabo é o nosso inimigo. O diabo quer destruir a tua vida e a minha vida. Mas o grande evangelista americano Charles Swindoll, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz o seguinte: que o diabo é aquele Beck adversário que aos 45, antigamente era 45, hoje a gente vai até 60 minutos de futebol. Mas o diabo é aquele Beck. Quem não sabe o que é Beck, os mais novos não sabem o que é Beck, o que é quarto zagueiro. Marquinhos, essa turma não sabe o que é isso, tá? É o zagueiro da esquerda, tá? É o zagueiro da esquerda. Ele é aquele cara que tem um corner aos 45 minutos do segundo tempo e ele faz o gol de cabeça contra, no próprio gol dele. O diabo vai sempre fazer um gol contra você. O diabo nunca vai te vencer, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. Tem um pregadorzinho, depois vocês perguntem ao pastor Luciano de quem é que eu estou falando, que vocês devem ter alguns DVDzinhos dele em casa, que ele fala em uma das suas mensagens que quando Jesus morreu, o inferno entrou em festas, demônio pulava de um lado, diabo soltava fogos do outro. Ei, acorda, balela, conversa fiada, gente. Se o diabo quis impedir Jesus de chegar à cruz do Calvário, como é que o diabo deu festa quando Jesus morreu? A morte de Jesus foi a sua vitória, a minha vitória. A morte de Jesus foi o fracasso do inferno. Ele está derrotado, mas ele ainda não foi sepultado. Apocalipse capítulo 13 diz que ele ainda persegue aqueles que carregam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus nas suas vidas. Não deixe a sua cruz, por maior que ela seja, vem vitória sobre a tua vida.
Está doendo? Fala para Deus: Senhor, me socorre, me ajuda, me fortalece, me levanta, Deus, me reanima nesta manhã. Se eu parasse aqui a narrativa, você diria assim: mas os 2 bandidos morreram. Os 2 bandidos foram lançados no fogo do inferno. Só que os 2 versículos anteriores do que nós lemos, um dos bandidos continua blasfemando contra Jesus. Só que o outro, qual outro? Não sei se é o da direita ou se é o da esquerda. Eu só sei que, em meio àquele ambiente de morte, em meio àquela situação em que, no pensamento da época, Deus não estaria presente, aquele homem viu algo diferente em Jesus. Não precisamos de palavras, precisamos de testemunho, gente. Há pessoas olhando para você e olhando para mim. Eu costumo dizer que você não pode se dar ao luxo de fracassar, porque se você fracassar, não vai você sozinho. Vai você, vão teus filhos, vão tuas filhas, vão teus pais, vão teus irmãos, vão teus amigos. Você não pode fracassar. Mas eu não sou forte, pastor. Eu sei, também não sou. Mas Deus nos sustenta. Deus nos fortalece. Há pessoas que estão olhando para você, a maneira como você sai da sua casa e a maneira como você entra. As pessoas estão vendo como é que você trata teus filhos, como é que você trata tua esposa. As pessoas estão vendo como é que você as trata no mercado. As pessoas estão vendo como é que você as trata quando você vai numa loja comprar uma roupa. Qual é a tua posição? Uma posição de pedância? Ou você compreende e entende que você não é diferente daquela caixa, daquela vendedora que muitas vezes ganha 1 salário mínimo e você, porque ganha 3 salários, acha que é alguma coisa? Nós não somos nada. Estamos na mesma crucificação. Eu não sei qual foi o asno que tirou que, quando Jesus voltar, cada pastor vai pegar o seu rebanho e vai entrar diante do Senhor. Acorda, gente. Nós somos diferentes em posição hierárquicas aqui na terra. No céu, para os céus, para Deus, nós somos iguais. A maneira que Deus abençoa um papa, um bispo, um apóstolo, é a maneira que Deus abençoa o mais vil dos crentes, aquele crente fraquinho, débil, vacilão da igreja. Não tem o vacilão da igreja? Toda igreja tem vacilão. É aquele cara que fica firme 3 meses e depois ele cai. Aí ele volta, igual aqueles cãozinhos vira-latas, para dentro da igreja. Aí tem gente que diz assim: de novo? Olha para a tua vida, sem vergonha. Olha para a tua vida, você só está em pé porque Deus tem te sustentado. Porque se Ele não te sustentasse, você estaria pior do que o vacilão. Aquele ladrão olha para o outro e diz assim: cala a boca, rapaz. Cala a tua boca. Nós estamos aqui porque a nossa conduta de vida nos trouxe a este lugar. Aquele bandido reconhece que era pecador, gente. Ele reconhece os seus pecados. Ele diz assim: olha, nós estamos aqui morrendo pela vida que nós levamos. E olha que coisas ruins eles fizeram. Coisas ruins eles fizeram.
Mas a presença de Deus, tão perto Deus estava daqueles dois homens. Lembre-se, Deus estava perto dos dois, mas apenas um reconhece os seus erros e os seus pecados. Além de reconhecer os pecados, ele diz assim, ele professa: nós estamos aqui pelo que a nossa vida nos fez, ou que nós fizemos na vida, melhor dizendo. Mas olha para este homem. Olha para este homem, ele não tem pecado nenhum. Esse homem não merece estar aqui. Cala a tua boca. Ele não está aqui por causa de pecado, porque ele não tem pecado. Ele reconhece o seu erro. Ele professa que Jesus não tinha pecado. E ele pede. Qual foi o pedido dele? Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Aquele homem reconhece que a vida não é apenas essa existência humana. Há uma vida após a morte. A vida após a morte. Aquele homem diz: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus cansado, fatigado, nos últimos momentos da sua vida e das suas forças, Jesus tem tempo de olhar ou para a direita ou para a esquerda, eu não sei, mas ele olha para nós, onde nós estivermos, e ele diz assim: hoje. Ele não disse amanhã. Ele não disse quando eu vier buscar a igreja. Ele não disse quando eu vier julgar o mundo. Hoje. Hoje. Hoje mesmo. Tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu tenho muito respeito aos meus irmãos adventistas, mas eu não creio que quando um crente morre, ele fica dormindo. A doutrina do juízo investigativo ou do sono da alma. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia, fala que Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo, tu vais estar comigo. No paraíso ou no céu, a versão que você quiser usar, porque a palavra em grego é céu mesmo, e céu significa lugar de delícia, significa paraíso. E não venha me perguntar se ele está no 6º céu, no 5º céu, no 13º céu. Depois vocês perguntam o pastor Luciano e ele vai explicar a vocês como é que era a visão de céus no mundo antigo. Tanto havia 3 céus para quem estava vivo, quanto 3 céus para quem estava morto. Pergunta a ele depois. A questão é que Jesus diz para aquele homem: tu vais estar comigo hoje. Hoje tu vais estar comigo. Se você ou eu passássemos naquela manhã por aquela cruz, a gente olharia para os 3 e diziam, como diz o meu filho Arthur: 3 e ó. Primeiro que eu não sei, o céu não fica embaixo, ou o céu não fica em cima. Os mais antigos aqui devem lembrar que os pastores wesleyanos, na década de 80, passavam ainda um disco de vinil, da época do Osmar, não é da minha. O Osmar ainda pegou long play. Aí que passavam na igreja:
Olha, pesquisadores dos Estados Unidos enfiaram uma sonda no centro da terra e é possível ouvir o barulho das almas daqueles que estão perdidos. Deixa de ser besta, rapaz. Tem barulho no centro da terra, porque tem larvas. A própria terra está em constante movimento. O inferno é um lugar espiritual, como o céu é um lugar espiritual. Você pode pegar a nave mais possante e ir pelo universo, vai, você não vai chegar a Deus. Um morador de rua consegue chegar a Deus quando ele faz uma oração sincera, embaixo de um viaduto ou de uma marquise, e ele diz: Senhor, te compadeces da minha vida, e Jesus diz para ele: hoje tu estarás comigo no meu reino. Da próxima vez que você passar por um traficante cravejado de bala, não diga que ele foi para o inferno. Sabe por quê? Você não sabe o que aconteceu no último segundo de vida daquele homem. Se fôssemos classificar aquele homem pela vida que ele levou, ele merecia o inferno. Mas ele não é diferente de você e de mim. Não é diferente. Porque se fosse pela vida que nós levamos, todos nós merecíamos o inferno. Mas Jesus olhou para você e olhou para mim. No dia que você abriu o coração para Ele, Ele disse: hoje mesmo, tu estarás comigo no meu reino. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa mensagem na sua vida. Lembre-se que Cristo sempre vai estar ao seu lado. Muito obrigado, pastor Luciano. Obrigado, pastor João, pelo carinho. Deus abençoe os irmãos.